Um Deus que restaura. Tem pessoas que dizem para mim: pastora, eu não conto testemunho porque eu não tenho nada para contar. Não, é mentira de Satanás. Você já é um milagre de Deus, da presença do Senhor Jesus. Neemias está ouvindo aquela ruína. Segunda chave: não é porque você é crente ou porque você é cristão que você está isento de passar por dificuldades. Quantas das vezes, até mesmo eu, cheguei a duvidar do poder de Deus, de dizer assim: Deus, eu creio que nesse momento o Senhor não vai conseguir me livrar, porque Satanás fez com que eu ficasse com a minha alma debilitada, fraca, sem fé. Perca tudo, mas não perca a sua fé. A sua fé é o caminho correto, o alvo direcionado para você vencer as batalhas da sua história. Nunca permita que Satanás brinque com os seus sentimentos. Nunca permita que Satanás brinque com aquilo que Deus deu para você de mais precioso, que é a fé. A fé nós não precisamos ver, mas precisamos crer que em todo momento ela está conosco, e Deus vai agir de forma extraordinária em nosso favor. Neemias está lá trabalhando, a notícia ruim chega, e a primeira atitude que Neemias toma, ele vai orar. O que você tem feito diante das notícias ruins? Qual tem sido o seu posicionamento quando chega as notícias ruins? Como tem sido a sua postura? Será que você tem feito como Neemias? Eu vou tirar um momento à parte, eu vou dar um tempo de qualidade, não para ter um diálogo com o homem, mas para ter um diálogo com Deus, esse que é poderoso e que grandes coisas pode fazer na minha vida. Neemias vai orar. Enquanto Neemias está orando, Deus está trabalhando. Diga: enquanto eu oro, Deus trabalha. Eu estava conversando com umas amiguinhas amadas, porque na verdade, às vezes as pessoas pensam, eu creio, e não é crítica, é um posicionamento. Eu creio que eu admiro, vou começar por aqui, eu admiro muitas pessoas. Eu gosto de todo mundo. Nós temos pessoas que nós admiramos, nos espelhamos nela, talvez por superação, por alguma conquista. Eu tive a oportunidade de conhecer um senhor da cidade de Tatuí, que ele não tem os membros superiores, e ele dirige com apenas parte do seu membro acima do cotovelo, ele encaixa um carro adaptado. E eu falei: às vezes a gente tem tudo, e começa a colocar tanto medo, tantos obstáculos. Então tem pessoas que eu me espelho, mas quando eu me espelho para aquelas pessoas, eu consigo ver nelas o milagre de Deus. Eu quero que quando olhem para mim, não se torne numa idolatria: eu quero foto, eu quero isso, eu quero que você olhe para mim e diga assim: assim como Deus fez a vida dela, também vai fazer na minha vida. Assim como Deus restaurou a história dela, também vai restaurar a sua vida. Não, eu não sou nenhuma super mulher. O que eu sou é uma mulher que recebeu um favor não merecido de Deus. Neemias está dizendo isso. Eu estou num lugar privilegiado, eu estou num lugar estratégico, mas aonde eu estou não é um lugar favorável, porque o povo que eu amo está passando vergonha. Oh, querido, não é possível que você está aqui na igreja, que você está correndo atrás de profecia, atrás de revelação, e não está preocupada com a salvação do seu marido, com a salvação do seu vizinho, com a salvação da sua amiga. Não é preocupado, que você não está se importando em ser um Neemias na vida de alguém, de dizer: eu conheço um Deus que restaura, um Deus que faz, um Deus que um Deus que é poderoso. Neemias está orando. Uma das coisas mais profundas que nós precisamos aprender, e eu me coloco talvez como última da fila, caminhando todo dia para aprender, é orar e aprender a esperar a resposta. Não, a oração não é monólogo, você fala, levanta e faz. A oração você ora e espera, Deus responde. Neemias está orando. Neemias está orando e ele sabe que dele mesmo ele não terá condições de fazer nada. Neemias sabe que dele mesmo ele não terá condições de sair, até porque ele é servo, ele tem emprego, ele tem compromisso. Ó, que chave! Ah, pastor, eu preciso aposentar. Ah, não, eu tenho chamado só para a obra. Toda a Bíblia eu vejo que Deus só chama quem está ocupado. É difícil glorificar aí, né? Ah, não, eu vou sair do emprego porque eu tenho uma chamada. Gente, aí eu vou sair do emprego, eu vou para a África porque eu quero ganhar alma. Você não ganhou nem seu vizinho, vai fazer o que lá na África? Passar vergonha?
Não. Ninguém vai para a faculdade sem passar para o primário. São etapas, são escadas. Eu também quero ir para a África, mas eu tenho capacidade de chegar lá ainda? Não sei. Preciso ser treinada, adaptada, selecionada, escolhida, pronta. Neemias está dizendo assim: eu sou garçom. O que eles estão precisando é de um pedreiro. Neemias está pedindo para Deus, sabe o que? Capacitação para fazer o que Deus está colocando no coração dele. Para de dizer que você não pode, mas comece hoje a dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, me capacita para fazer o que o Senhor determinou no meu coração. Não, Deus não está preocupado com a sua carteirinha de pastor, de apóstola, de bispa. Deus está preocupado com o seu joelho dobrado, dizendo: eu sei que eu sou incapaz, mas o Deus que eu sirvo, Ele me faz capaz. Neemias está orando, e chega uma hora que aquele homem que é rei, que tem um poderio na terra, ele olha para Neemias. E quando ele olha para Neemias, ele diz: Neemias, o seu rosto não está igual. Eu percebo que o seu rosto está diferente. E Neemias conta, ele fala: olha, eu estou com o meu coração triste, o meu coração batido, porque o povo a quem eu amo, os historiadores, os meus ancestrais, eles estão com os muros derribados, eles estão caídos, estão oprimidos. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa oprimida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está depressivo. Se nós não vigiarmos quando conversamos com alguém que está depressivo, quando está demasiadamente triste, aquilo chega até a contaminar a nós mesmos. Não sei, você já percebeu que muitas vezes você está num lugar onde está tendo muita alegria, chega alguém triste, se nós não formos prudentes, a tristeza rouba a alegria. Neemias estava falando isso para o rei: eu estou num lugar bom, mas a minha tristeza está roubando a alegria. Ei, querido, Deus está dizendo: eu estou tirando esse fardo de tristeza e vou trazer para a sua casa alegria. Eu vou trazer para a tua história alegria. Não, hoje Deus está dizendo: não, esse seu semblante não vai continuar triste, não vai cair, continuar acabado, cabisbaixo. Eu estou removendo a tristeza para trazer a alegria. Neemias está contando a história para o rei, e o rei está admirado, e o rei se compadece. Ele diz: olha, Neemias, o que Neemias está fazendo é um cargo de honra. Neemias está colocando a própria vida dele em risco para salvar a vida do rei. O rei para e olha para Neemias e fala: Neemias, eu vou te permitir, vou liberar para que você vá participar, coordenar, conduzir a restauração dos muros de Jerusalém. Neemias, ele não sai desordenado, porque quem tem chamado não sai debaixo de fofoca, quem tem chamado não sai debaixo de mentira, quem tem chamado não sai debaixo de rebelião, quem tem chamado não sai debaixo de diz que me diz que. Ei, tem gente que tem chamado aqui, porque quem tem chamado respeita a correção, quem tem chamado suporta a disciplina, quem tem chamado é diferente daquele que é, porque tem gente que não tem chamado, tem gente que é oferecido. Nós precisamos saber quem é chamado e quem é oferecido. Neemias está sendo chamado para a reconstrução do muro. Neemias, quando ele chega na reconstrução do muro, Neemias, ele está como líder de copeiro, ele sobe de nível. Diga: Deus, esse ano eu preciso subir de nível. Eu vou melhorar para você poder profetizar para você. Diga: Deus, esse ano eu preciso subir de nível. Neemias está de copeiro, ele vai para governador. Você conseguiu entender isso? Neemias chega na nação dele, ele já chega num posicionamento de líder. Ah, você fica de pé um pouquinho, essa calça bordô aí. Sou ruim de cor, vou falando do jeito que dá. Neemias, ele sai, ele é um homem de confiança do rei. Quando ele sai do seu local de trabalho, ele já sai com registro, com carta, para exercer uma função de líder. Enquanto eu estou pregando a introdução desta palavra, o meu Deus disse assim: diga para ele que eu estou chamando ele para subir de nível. Eu estou vendo você subir numa escala ministerial. Então muitas pessoas zombaram e falaram até que você não saía do lugar, zombaram da forma como você faz, da forma como você é. Mas Deus está dizendo: de copeiro, eu estou tirando você de copeiro, homem de confiança, e estou colocando você como líder, diz o Senhor dos Exércitos. Só pode ser líder em quem a gente confia.
Neemias, como bom governador, a primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai olhar o estrago que está aos muros, porque quem quer governar, ele não se preocupa com a aparência, ele se preocupa com pessoas. Se você quer ser um bom líder, aprenda primeiro a curar pessoas. Neemias vai e ajunta o povo. Você já viu o ajuntamento de povo? Quando ajunta povo, vem o animado, vem o desanimado, vem o quebrado, vem o falido, vem o rico. Neemias chama todo aquele povo. E quando ele começa, ele faz uma mentoria àquele povo. Ele diz assim: olha, os muros de Jerusalém estão quebrados, mas o Deus dos céus, talvez você veio buscar uma palavra da pastora Sandra, mas eu vim para dizer: mas o Deus dos céus é quem fará você prosperar. Só quem acredita que Deus tem a finalidade de fazer você próspero. Não, próspero não é ter dinheiro, próspero é ter paz, próspero é ter família restaurada, próspero é ter uma vida regada. O Deus do céu, Ele vos fará prosperar. Neemias, ele chama o povo, e no meio desse povo vem o povo deprimido, vem o povo triste. Se ela pode ficar de pé, de blusinha listada, preta e branca, linda, boleto pago. No meio desse povo vem o povo com marcas, relemando, alabace, que refaz. Enquanto eu estou olhando para você, eu poderia dizer: uma mulher marcada pela dor, pela decepção. O seu nome sim é uma superação, porque você sabe as guerras que você venceu em silêncio, até mesmo quando aqueles que poderiam te ajudar viraram as costas, você continuou caminhando, fraca, triste, mas continuou. Hoje Deus tem uma palavra de renovo para a tua história. Reliviando-os de que refácia, de li refácia. Eu tenho visto, ouvido. Deus, Ele tem visto e ouvido o que tu está dizendo. E tu disse: Senhor, eu não sei se nessa peleja eu vou aguentar, eu não sei se nessa prova foi grande demais. E o Eterno está dizendo: eu estou reconstruindo a tua estrutura. Dessa noite eu estou te dando forças espirituais para que você vença essas batalhas. Não, o segredo é: fique em silêncio, porque enquanto estão falando de você, eu, Deus, estou pelejando em teu favor, diz o Senhor. Aplauda Jesus essa noite. Neemias, ele chama o povo e começa a alinhar o coração do povo. Diga: eu preciso aprender a trabalhar com pessoas. Neemias começa a conversar com as pessoas e ele injeta uma palavra de ânimo: o Deus do céu nos fará prosperar. Quando ele fala isso, as pessoas, é lógico que quando nós falamos em prosperidade, dá um ânimo, nós pensamos em dinheiro, em riqueza, mas Neemias fala assim: mas para que nós sejamos prósperos, levantemos para fazer o bem. Olha que coisa linda. Não, quem quer ser próspero, ele se levanta para fazer o bem para outro. Não, quem quer ser próspero não fica amaldiçoando a família de outro, não fica rogando praga. Não, quem quer próspero tem uma língua santa, tem um palavreado diferente. Quem é próspero, onde pisa a planta do pé tem bonança. Querido, se você quer viver a prosperidade de Deus, você precisa mudar a sua fala, você precisa mudar o seu olhar e dizer: eu sou próspero, e aonde eu pisar, a prosperidade de Deus vai me alcançar. Neemias chama o povo, coloca para o povo: levanta. Deus não trabalha com ninguém deitado. Pode parar com essa mãe de abraçar a travesseira e ficar chorando. Vai ter que levantar, tomar banho, passar batom, fazer escova. Vai ter que vai ter que levantar. Eu falo que se tem uma coisa, eu agradeço a Deus de tudo que Ele fez por mim, e agradeço do que Ele vai fazer ainda. Mas um dos maiores desafios, eu tinha um cabelo black power. A raça negra vai entender. Cabelo black power, a gente já anda com o garfo na bolsa, né? Amassou, a gente já quer tirar a paz da gente e apertar o black. Não é? Dá vontade de falar: ô Senhor. E eu tinha aquele cabelão black power, aquela nitidez no garfo. E Deus falou para mim: eu vou mudar a sua aparência. Pensei: pronto, loira, cabelo liso, bom, vai ficar top, vai ficar fácil de lidar. E eu tive uma doença chamada alopécia, e eu perdi todo o meu cabelo.
Quando o meu cabelo caiu, eu falei para Deus: Deus, como é que eu vou lidar sem cabelo? Que vergonha. Como é que eu vou me apresentar careca? Escuta isso, para que aquelas que usem não pensem que é pecado, que é crítica. Nada disso. Deus trabalha com cada um de uma forma. E eu comecei a usar lace. Só que Deus já tinha dito para mim: eu vou mudar a sua aparência. Estou eu lá de lace, linda, chorosa, deprimida. Um dia meu neto chega em casa, eu estou com a lace de um lado e o corpo do outro. Quem sabe é lace peruca, né? Então a peruca de um lado e o corpo de outro. Estou lá chorando e meu neto falou: você está chorando por quê, vó? Eu falei: porque hoje, Pedro, eu tenho vergonha de sair careca. Ele falou: só tem vergonha do que Deus está fazendo com a senhora? Você não pode ter vergonha do que Deus está fazendo com você. Você tem que aceitar o que Deus está fazendo com você. A partir daquele momento eu tirei a minha lace e hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Se eu tivesse aquele breque, se eu tivesse lace, se eu tivesse cabelo loiro, seja a forma que for, porque Deus nos ama da forma que nós somos, eu ia dar trabalho para Deus. Já dou careca também, mas eu ia dar trabalho para Deus. Por quê? Eu prego todo dia. Todo dia eu saio levando palavra. Quando eu não estou pregando no altar, a minha vida é a Bíblia. Eu prego na rua, eu prego aonde estou. Pensou se eu tivesse que ficar dando com esse garfo, arrumando esse breque? Deus falou: careca vai ser mais fácil. Não é careca, não é fácil. A gente já toma banho, já sai, já está pronto, vamos embora. Neemias está dizendo para o povo assim: as dificuldades que vocês estão enfrentando não é para atrasar o processo, mas é para facilitar o progresso. Não, você não está entendendo. Você está achando que aquilo que Deus tirou de você é para te atrasar, e Deus está dizendo: não, faz parte do teu progresso, faz parte da tua caminhada. Não é para te acelerar, para te impulsionar, para você encontrar forças para ir, para você inspirar outras pessoas a não ser igual a você, mas ser melhor do que você. Eu não quero que ninguém seja igual a eu. Eu quero que seja melhor do que eu. Ninguém igual a eu. Que eu seja a imagem e semelhança de Cristo, e que todos busquem essa mesma forma. Neemias está ali. O povo começa a se animar, porque chegou alguém com um pensamento diferente. Chegou alguém com confiança, dizendo: a mão de Deus está em nosso favor. Ele fará prosperar. Ei, eu quero saber nessa noite se tem Neemias nessa casa, se tem pessoas que estão dispostas a motivar outras pessoas a reconstruir a sua história. Se tem pessoas nessa noite que estão dizendo: eu sei que a luta é difícil, mas há um Deus do impossível que não foge no meio da batalha, diante das dificuldades. A mão de Deus, você é o agente da minha casa, da minha família. Eu acredito num Deus que faz um povo prosperar. Porque muitas das vezes você pode estar sendo o problema da sua casa. Abre o parênteses. Eu tive sérios problemas como mãe. Sérios problemas como mãe. Eu ainda estou sendo moldada como mãe. Ainda não estou pronta. É um aprendizado todos os dias. Talvez você vai dizer assim: mas quantos anos tem seu filho? 38. Mas eu fui mãe solteira. Uma gestação, melhor não falar. E quando meu filho nasceu, uma boa parte da idade dele, depois dos seus 5 anos, eu deixei sob a responsabilidade da minha mãe, vó. É por isso que hoje, como vó, porque eu sou vó também, eu falo para a vó: deixe sua filha ser mãe. Porque lá na frente vai chegar uma hora que vai ser necessário a filha assumir o papel dela como mãe. Eu deixei as responsabilidades para minha mãe. Eu saía, eu passeava, eu me converti, e eu saía pregar, saía evangelizar, saía limpar a igreja, e minha mãe continuou exercendo o papel que era meu. Quando a minha mãe morreu, que não faz muito tempo, faz só 7 anos que a minha mãe morreu, foi quando eu tive que posicionar como mãe do meu filho. E eu vi que nós conversávamos de igual para igual, de irmão para irmão. Se o meu filho mandasse eu calar a boca, eu mandava ele calar a boca também. Se eu agredisse meu filho verbalmente ou fisicamente, ele me agredia também. Precisou ser reconstruída a minha postura como mãe, tomar o meu lugar como mulher, como mãe dentro daquela casa. Um dia eu falei com Deus: por que esse garoto não me respeita? Deus falou: porque você não respeita ele como filho. Você precisa tomar o seu lugar de mãe. Eu precisava reconstruir os muros da minha casa. Eu comecei a tomar um posicionamento. Quando meu filho vinha de frente, eu falava: não, eu sou a mãe, você é o filho.
Não, não importa quantos anos você tem. Enquanto nós estivermos morando no mesmo teto, debaixo da mesma casa, você continua sendo meu filho. Meu filho deu alguns trabalhos, como bebida, prostituição, alguns trabalhos. Não é sobre ele que nós estamos falando da reconstrução do muro. E meu filho deu alguns trabalhos, só que a minha boca não sabia abençoar meu filho. Eu não tinha unção de Neemias, porque quem tem unção de Neemias, ele cura. Ele não ofende, não é bater na boca que você vai resolver os seus problemas familiares. Não é arrumando a mala e dizendo que você vai embora. Não é pondo as pessoas para fora, pondo para baixo, diminuindo, que vai mudar, não. É quando você começa a profetizar, dizendo: a minha casa é uma bênção, eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mulher sábia. Ser mulher sábia não é ser cavado de Satanás, mas é ser apaziguadora. Como um homem também, uma pessoa sábia. Não vamos deixar toda a responsabilidade para as mulheres. O homem é provedor. O homem precisa ser homem. Nenhuma mulher que é homem banana. Nenhuma mulher que é homem que quando está com um problema, ele deita, cobre a cabeça e fala para a mulher: vai lá você resolver. A mulher que é um homem que fala: não pode deixar que eu vou. Opa, ainda bem que tem homem aqui. Não, porque tem homem que ele é homem só de vez em quando, tem que ser homem todo dia. Ser homem não é falar grosso. Ser homem não é bater, ser homem não é agredir. Ser homem é ser provedor, responsável, líder. Ei, homem, se você não consegue liderar a sua casa, como você vai liderar a sua empresa? Eu tenho unção para ser empresário, não está conseguindo dominar essa rainha no lar, como você vai dominar? Pastora, mas o que eu tenho em casa não é uma rainha, é um abacaxi. Mulher, então para de ser abacaxi, coloca a sua coroa de mulher que brilha e faz essa casa ser uma realeza, no nome de Jesus. Eu era uma mãe abacaxi, uma mãe problema. Quando eu via meu filho, eu só conseguia apontar aquilo que ele já sabia. Eu dizia: você é um fracasso. Eu tenho vergonha de ser sua mãe. Isso, o testemunho que eu estou dando aqui, eu estou dizendo de uma mulher que já estava pregando, de uma mulher que já tinha o título de pastora, de uma mulher que já estava... Não, porque tem gente que prega bem, que expulsa demônio, mas na casa é uma prova. Você olha e fala assim: não é possível que aqui que está no altar é o que está nessa casa aqui. Só que a gente não acredita. Então eu chegava em casa, eu via meu filho bêbado. Não, se eu visse o filho da irmã bêbado, eu dizia: coitadinha desse menino. Ô irmã, Deus vai libertar o seu filho. Mas quando eu via o meu, eu dizia: eu quero que o diabo te mate. Eu não aguento mais viver essa situação. Eu tenho vergonha de ser sua mãe. Era isso que eu proferia quando eu via. Ei mãe, você precisa ser abençoadora dentro da sua casa. Não importa o que você está vendo, o que vale é o que você está verbalizando. É por isso que quando Deus deu ordem a Ezequiel, ele disse para Ezequiel: profetiza. Profetizar é dizer, verbaliza. Diz o que você quer, o que você acredita, o que você deseja. Não é o que você vê, mas o que você deseja para a sua casa, para a sua família. Deus começou a me chacoalhar e dizer: você não é destruidora, você é reconstrutora. Quando meu filho chegava dando trabalho, eu dizia assim: filho, você é uma bênção. Filho, você não tem noção o quanto a mãe te ama. Você faz parte do projeto de Deus na minha vida. Eu tenho só um filho gerado. Filho, você é extraordinário. Quando eu fui vendo, Deus falou para mim assim: eu vou transformar a vida do seu filho. Isso vale para filho, vale para marido, vale para sogro, para sogra, para mãe, para pai, vale para pessoas. Eu estou falando de reconstrução de caráter, porque caráter a gente trata, demônio a gente expulsa. Então a gente precisa saber o que é demônio e o que é caráter. É muito diferente. Então eu comecei a moldar o caráter do meu filho e expulsar os demônios que queriam enterrar ele. E eu comecei a dizer: você é bênção, você não é isso que Satanás está fazendo com você. Você é bênção, você é projeto de Deus. E um dia que eu estava menos sem esperar nada, porque Deus ele trabalha no dia que a gente não está esperando nada. No dia que eu estava bem sossegado, não estava esperando nada, Deus disse para mim assim: eu vou libertar seu filho. Eu falei: Deus, meu filho? Deus falou: eu vou libertar seu filho e ele vai trabalhar com você no seu ministério. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, é impossível. E Deus falou: eu não sou o Deus do impossível. Poxa vida, se ele estiver me escutando, vem cá um pouquinho. Será que ele está me escutando? Chama ele para mim. Fala: quem que é o filho da pastora? Ele já aparece aqui. Na hora que eu menos esperei,
Deus estava me usando para reconstruir a minha história. Não foi anjo que veio sapateando, não foi profecia dentro da casa, foi o modo de eu mudar, de eu falar dentro da minha casa, o modo de eu me comportar. Eu disse: maldição hereditária aqui em casa não, tudo que havia de ruim para aqui, porque a minha boca foi feita para abençoar, os meus lábios foram feitos para restaurar. E quando eu menos esperei, meu filho entregou a vida para Jesus, e hoje ele está aqui há mais de um ano, trabalhando comigo, servindo ao Senhor em fidelidade. Ei, você quer ter casa de pé? Verbaliza o que você quer. Você foi feito para construir e não para destruir. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus, porque quando Satanás achou que ia matar, que ia desfazer minha casa, Deus chegou depressa e disse: eu reconstruo, eu faço. Isso aí é para acrescentar sua fé. Não existe nada que Deus não possa fazer. Obrigada, filho. O sorriso é igual. Não existe nada. Muros da minha casa estavam caídos, mas eu precisei mudar a minha palavra. É você quem muda a sua história. Deus está dizendo nessa noite: muda você a sua história. Neemias, embora chegou num ambiente terrível, de pessoas desanimadas, de perca, Neemias falou: eu vim aqui para mudar a história. Levanta a mão comigo e diga: eu vim para mudar a minha história. A história da minha família, a história da minha cidade, a história da nossa nação. É para isso que Deus te chamou. A maldição precisa parar em você. Não, eu sei que não é fácil chegar na casa e encontrar o marido bêbado, encontrar o filho ladrão. Eu sei que não é fácil, mas é mais fácil você abençoar dizendo: eu te abençoo. Então, tudo que tem te deformado, eu vou ser agente de reconstrução da sua história, do que você ser agente do inimigo para terminar de desconstruir o que já está quebrado. Neemias começa a trabalhar. Diga: Neemias começa a trabalhar. Eu quero convocar hoje a cidade de Guarujá para trabalhar para uma grande reconstrução. Não, essa igreja, esse ministério não chegou em Guarujá para ser só mais um ministério. Vai ser um ministério de reconstrução na vida de pessoas. Um ministério que ilumina, que clareia. Aonde está escuro vai haver luz. E você vai entender: não, você não precisa ser super mulher, mas você precisa andar na plataforma da fé, daquilo que Deus te ensinou, para que você possa viver sinais e maravilhas. Neemias começa a reconstruir. Não é construtor, ele é pedreiro. Ele não é pedreiro, ele é copeiro. Então Neemias não tem mão calejada. Fique de pé um pouquinho, moça de bolsa grande. Olha o que eu fui falar. Bolsa, tanta coisa. Eu fui falar do colar, né? Neemias, ele não era pedreiro. Neemias era copeiro. Então a primeira coisa que eu já entendo: Neemias não entendia de construção. Neemias era incapacitado aos olhos nossos para fazer, mas ele era um bom líder. Quando Deus chama-nos para fazer, a gente não precisa saber fazer, mas precisa saber liderar. Deus está dizendo: estou tirando o espírito de medo que você tem de liderar. Deus te dá autoridade para comandar pessoas, mas você fala: eu vou machucar, e se der ruim, Deus está dizendo: você é uma líder nata. Eu estou repreendendo o espírito de medo e dizendo: lidera. Não é a sua função, mas é a capacitação que você tem para aquilo que Deus te alistou, diz o Senhor. Neemias, ele começa a chamar o povo, e para reconstruir é necessário limpar. Ninguém reconstrói em cima de sujeira. Reconstruir é necessário limpar. É tão difícil, mas não dá para você reconstruir em cima dessa mágoa. Não dá para você reconstruir sem perdoar. Não dá para você reconstruir carregando a mochila do passado. Não, é você quem tem que sair dessa. Não dá para reconstruir lembrando: eu sei quem me feriu, eu sei quem pisou em mim. Não. Ô, minha linda, fica de pé, essa negra empoderada, fica de pé. De camisa jeans. Relei de Kenirefobia. Neemias, ele começa a limpar a sujeira. Tem pessoas que não gostam de você porque você fala a verdade. Não que você seja sem educação. Você não suporta a injustiça.
Enquanto eu estou olhando para você, Deus está dizendo: mas eu vi a injustiça que fizeram com você. Alamando, bacaia, súbia. Você foi defender alguém, e essa pessoa que você defendeu, essa mesmo te lançou na cova do leão. Mas Deus está dizendo: eu estou com você. Você não está sozinho. De virar a cara e disser: eu não quero nem na minha casa. Deus está dizendo: não importa se eles não querem você na casa deles, eu quero você na minha presença. Levanta a sua cabeça e fica em paz, porque sou eu, Deus, que estou contigo, diz o Senhor. Vivendo justiça de Deus para a tua vida. Enquanto Neemias está limpando, Neemias está dizendo assim: ó, vamos apagar a marca do passado? Uma das piores coisas é quando eu dirigia. Eu dirijo. Mas eu dirigia e eu batia o carro. Eu bati bem. Eu não vou falar, mas eu bati bastante vezes. Não foi pouco, não. 5 vezes não é bastante? Então eu bati mais de 5. Pronto. Eu bati bastante vezes. Eu bati no carro de outra pessoa. Eu derrubei muro. Eu arrastei caçamba. Eu entrei com o carro, capotei no campo de futebol. Bati várias vezes. Aí um dia eu estava chorosa, derrotada, porque eu tenho habilitação, passei, fiz a prova. Quer dizer, eu estava apta, eu não estava capacitada. Ser apta é diferente de capacitado. E um dia eu chorando muito, eu falei para Deus: eu não vou dirigir nunca mais, porque eu não consigo. Toda vez que eu pego no carro, eu quebro, eu estrago, eu bato. E quando eu deitei, aquele espírito, aquele complexo de inferioridade foi tomando conta de mim, e eu fui me diminuindo, me achando incapaz, porque um dos maiores sonhos que eu tinha, eu digo tinha porque já foi realizado, um dos maiores sonhos que eu tinha era dirigir e parar na estrada, comprar uma fruta. Eu achava chique a mulher dirigir. Eu achava, é porque eu vim no estado de pobreza. Então quando eu passava de ônibus, vendo aquelas pessoas parando com o carro, comprando a fruta na estrada, eu falava: um dia eu vou ter meu carro. São coisas bobas. Sabe por que a gente muitas vezes murmura? Porque nós esquecemos de valorizar as coisas pequenas que acontecem na nossa vida. As coisas pequenas às vezes vira até motivo de sarro. Você está chorando por causa do que foi e está esquecendo de celebrar o que ficou. Você está esquecendo de celebrar que você está vivo, que você está enxergando, que você está andando. Não, querido, você não vai deixar essa depressão derrubar você. Tem muita coisa boa que ficou ainda. Para de chorar o que foi. E eu falei para Deus, Deus, o meu sonho era dirigir, parar na estrada, comprar uma fruta. Eu acho lindo uma pessoa que dirige. E Deus falou para mim: sabe, você tem um problema. Eu falei: qual é o problema? Você está olhando demais para o retrovisor. Você pode ficar de pé? Que ficou cutuca ela, você de camisa jeans. Fica de pé. Você está olhando demais para o retrovisor. Relei que me reface. Eu olhava, eu ficava preocupada, eu dirigindo, eu ficava tão preocupada com o que vinha atrás, que eu dava trombada no que estava na frente. Deus está dizendo: pare de olhar o que ficou para trás, agora foque naquilo que está na frente. Lamando, relide face. É que quando você olha para trás, você diz: não valeu a pena o sacrifício, não valeu a pena o esforço. Olha o jeito que eu cheguei aqui agora. E Deus está dizendo: esquece esse passado e começa a olhar para frente, porque é na frente que eu vou fazer milagre, é na frente que vem restauração, é na frente. É para frente, querido. Esquece lá atrás. Quando eu peguei a senha, que a minha vitória estava na frente, eu esqueci do que vem atrás. Atrás é só uma referência de onde você estava, mas é o lugar para onde você não deve voltar. Não, o seu passado é onde você estava, mas você não tem obrigação de voltar para o lugar de dor, do lugar que diminui, do lugar que te desfaz. Olha para... eu vou fazer de novo. Olha para... É para frente, querido. É para frente. Neemias está falando: povo, os muros já ficou derribados há mais de décadas. Agora vamos olhar para frente. Imagine limpar. Imagine a dor que dá. Imagine as lembranças que trazem. Parece que as pessoas às vezes nos criticam, porque nós brincamos quando estamos pregando, mas brincamos para falar a verdade. Eu fui limpar meu guarda-roupa.
Eu olhei algumas peças de roupa, número 46, 48, que não me serve mais. Mas eu olhava, pastora, e eu olhava com aquele saudosismo, e eu dizia assim: ai, foi fulano que me deu. Meu Deus, aí eu vou guardar, mas não serve, mas eu vou guardar. Ai, tem esse furinho, mas eu ganhei quando eu fiz 15 anos. Para com esse saudosismo. Aquilo que não serve, libera da tua vida. O que não te cabe, não tem coisa que não te cabe mais. Não cabe ser essa mulher murmuradora, não cabe ser essa mulher com o rosto derrotado, não cabe ser esse homem fraco. Essa vestimenta não te serve mais. Deus chamou você para ir para frente. Não cabe mais você se esconder na pinga, no cigarro, na prostituição. Deus está dizendo: chegou a hora de limpar esse muro, levantar e dizer: eu vou para frente. É para frente. Neemias fala: vamos limpar. Limpar por fora é mais fácil do que limpar por dentro. Não, mudar por fora é fácil. Tem hora que a gente está loiro, tem hora que a gente está moreno, tem hora que a gente coloca trança, tem hora que a gente desfaz trança. Mudança fora. Mas a mudança interna muitas vezes nos traz até dores. E dores da alma. A senhora fica de pé? A senhora mesmo, blusa. Não, atrás de você. A senhora. Espera um pouquinho, eu vou parar. Calma. Blusa branca e preta, fique de pé. Agora você olha. Isso. Isso, não senta. Glória a Deus. Saudosista. Enquanto você ficar saudosista, você não vai conseguir ver a bênção do agora. Deus está dizendo: é um tal de ficar olhando o que era, o que tinha, aquilo que perdeu. E Deus está dizendo: se você não limpar o seu terreno emocional, não curar o seu coração das sequelas, das dores que você enfrentou, você não vai conseguir celebrar o dia de hoje. Hoje o Espírito Santo vem vindo com uma cura na tua alma, dizendo: perdoa quem te feriu, perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te abandonou, e comece a olhar para frente na reconstrução da sua história. Só perdoa. Tem uma moça de óculos, bem aqui, ó, blusa preta. Fique de pé, linda, que eu já preciso encerrar. Eu tenho 5 minutos. E esses 5 minutos é eu que dei, viu, pastor? Rejobia de Kiha, Relidefai que ni reface. Enquanto eu olho para você, eu vejo uma mudança externa. Eu não sei como era a sua aparência hoje, ontem, há anos, mas eu vi que Deus mudou você pelo lado de fora. E quando você olha, você diz assim: Deus, eu preciso tirar algumas marcas que ficou do lado de dentro. O Senhor está dizendo assim: eu estou te curando hoje, porque o diabo tentou roubar sua vida através da depressão. Era para você estar morta, mas o próprio Deus veio, te limpou e te curou de dores emocionais. E o Eterno disse: eu não parei de trabalhar aí dentro, eu não parei de curar essa anachúbia, naia, subnécia. Eu vejo Deus arrancando dores emocionais, dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu não te abandonei. Tu diz: Senhor, o que faço agora? E Deus diz assim: parar e vede o que eu, Deus, vou fazer por você. É para frente. É para frente. Neemias fala: agora chegou a hora de fazer o serviço pesado. Porque pesado não é reconstruir, pesado é limpar. Pesado é limpar. Eu não faço mais. Mas eu não faço mais não porque eu sou chique, porque eu não aguento mais mesmo. E nem tem mais esse nível. Se tem, parabéns para elas. Mas lembra as faxineiras de antigamente? As faxineiras de antigamente arrastavam sofá, erguia armário. Não era assim? Mas agora é mais light, né? Você paga a faxineira faz quase meio que igual que a gente. Apesar que nós somos dessa, né? A gente limpa para chamar a faxineira. A gente dá uma limpada primeiro para falar: agora a faxineira pode vir. Ou é só eu? Não é só eu? Eu lá dou uma limpada primeiro, falo: agora dá para ela vir, organizo bem tudo. Faxineira, ela costuma fazer o serviço pesado. Quando a gente quer limpar o vidro, quer limpar atrás do guarda-roupa, a gente fala assim: vamos pagar uma faxineira para vir fazer. Quando a gente faz, a gente sente a canseira, as dores no corpo. Só que a hora que está tudo pronto, no lugar arrumado, dá uma satisfação de dever cumprido. Não é isso? Então, reconstruir não é difícil. Difícil é limpar. Porque quando a gente limpa, chega até a doer o corpo, chega a doer o coração, chega a doer a mente, chega a doer os olhos, chega a doer os ossos. Mas é melhor ser limpo, reconstruído, do que sujo inteiro. A sujeira tem que sair. Eu não estou falando de sujeira
de vício, eu estou falando de sujeiras de costume. Eu não falei que eu era uma mãe que amaldiçoava o próprio filho. Era uma sujeira que eu precisava sair de dentro de mim. Eu precisava mudar o meu jeito de falar. É isso que Deus está falando para nós. Nós precisamos mudar o nosso jeito de falar. Precisamos mudar o nosso jeito de ser. Precisamos limpar-nos por dentro primeiro. Neemias está lá limpando aquela sujeira. Sabe quem levanta contra Neemias? Os amigos. Vencer os inimigos é fácil. Difícil é ter equilíbrio diante das afrontas dos É forte isso. Não, porque se a gente olha e fala, não, aquela pessoa não gosta de mim, ela pode fazer o que quiser, porque a gente já sabe que ela não gosta. Mas quando a gente pensa que aquela pessoa é amiga e ela vem contra a gente e fala, meu Deus, eu não acreditava. Comia na minha casa, vestia minha roupa, dormiu na minha casa e agora vem contra mim. Foi esses que vieram contra Neemias. E eles vieram com um órgão pequenininho, mas que tem destruído histórias, ministérios e família, com a língua. Eles disseram assim, o que fazem esses fracos judeus? E eu quero dizer para você, tem gente que não está fazendo nada e está zombando de você que está fazendo alguma coisa. Pare de ouvir essas pessoas. Ei, se não veio para reconstruir, sai fora, porque eu estou fazendo uma grande obra. Agora eu não posso parar. De maneira nenhuma eu vou descer para tirar satisfação com quem falou, com quem comentou. Eu vou continuar fazendo essa. Para. Ô pastor Cristiano, fica de pé. E eu já fecho a Bíblia. Redeca, Fubiatai, Desci, Reface. Neemias estava tão treinado como líder, ele estava tão convicto no que ele foi para fazer, que quando os amigos se levantaram contra, tentando desestimular a sua equipe, porque os amigos vieram tentando desestimular Neemias e os que estavam junto com Neemias. Neemias deixou os amigos trabalhando e ele foi ter com Sanbalate, com Gesem e Neemias. Ele escreveu uma carta dizendo, eu estou ocupado. O senhor está ocupado demais para perder tempo com quem está falando do senhor. Não. Aqui, Ramácia, aqui, Refácia. Enquanto eu estou olhando para o senhor, estou vendo uma grande perseguição ministerial. Estou vendo fofoca, estou vendo intriga. E há momentos que o senhor está deixando de viver alguns deleites, prazeres que Deus deu para o senhor. Sabe aquele negócio? Não vou trocar de carro porque vão falar, não vou mudar de casa porque vão falar. Você está ocupado demais por aquilo que estão falando de ti. Deus está dizendo, eu já sei quem tu és, eu conheço o teu coração. Continue fazendo a obra. Apenas continue. Neemias, ele não deixa, ele não permite que os seus liderados parem. Pelo contrário, ele como líder, ele fala, eu vou lá e vocês continuam trabalhando. Tem guerra que não é para nós, tem guerra que é para o nosso líder. Não, para com esse negócio, eu vou desviar. Eu vou mudar de ministério. Não, manda para Deus. Não, quando eu olho para a guerra, quando eu vejo o nível de guerra, eu falo, Deus, eu vou entrar em jejum, porque eu não vou dar conta. Não, Deus, eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Não, Deus, vai o Senhor e fala lá. Ei, para. Não, você vai mudar de igreja, é o mesmo problema. Porque vai ter gente, a não ser que você vai numa igreja que só tenha você, para não ter problema. E mesmo assim, capaz de você arrumar problema com você mesmo. Então não adianta ficar pulando. Aonde tem gente, tem problema. Você precisa ter equilíbrio. Você é líder. Pastora, mas eu não aguento quando falam de mim, quando vem a fofoca. Não, porque tem pastor que roubou. Gente, nós somos guiados por Deus. Nós somos liderados pelo próprio. É lógico que nós não vamos ser coniventes com o pecado dos outros. Mas se nós formos procurar a igreja perfeita, nós nunca vamos encontrar, porque nós somos imperfeitos. É melhor estar dentro da arca, com a sujeira dos animais, do que no mundo solto sem Deus. A arca não é um lugar limpo. A arca é um lugar sujo. Imagine seres humanos e um animal, um casal de cada espécie dentro da arca. Aonde é que eles faziam as suas necessidades? Mas era um lugar seguro. É melhor ser fraco dentro da igreja do que forte no mundo.
Não para, tem mãe que muitas das vezes ela mesma, ou o pai, que tira o filho da presença de Deus, dizendo, não é desse jeito, você via Deus, é melhor ver seu filho fraco na igreja, do que forte lá no mundo. Para de começar a colocar problemas, pare de ser um agente desmotivador. Você foi chamado para reconstruir, não para destruir a vida das pessoas. Neemias manda o recado. Vocês estão falando de nós? Eu tenho a resposta para vocês. Nós estamos ocupados demais. Só quem está ocupado fica de pé. Não, quem está desocupado fica sentado mesmo. Mas quem está ocupado fazendo a obra, quem está ocupado reconstruindo a família, já vai ajeitando a vida lá, Kek. Quem está ocupado, vai lá ajeitando o seu playback, suas coisas. Depois chega aqui, fica um tal de achar, procurar hino, não sabe o que vai cantar. Neemias, você fala, vamos cantar. Neemias, eu vou fazer agora. Neemias, ele fala para o povo, vocês não vão parar de trabalhar. Eu vou responder o adversário. Vou lançar um desafio para essa igreja agora. Diga para você, seja profeta para a sua história. Eu não vou parar de servir Deus. Eu estou ocupada demais para dar ouvidos por fofoqueiro, por liguarudo, por contendeiro. Enquanto você está falando, eu estou avançando.